Animais puros e impuros. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Levítico. Hoje, Levítico capítulo 11, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. E nela você poderá conferir os dias, horários e temas de cada um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo. No caso, hoje, o capítulo 11. E depois desses pedidos, eu quero compartilhar com vocês aqui os últimos versículos desse capítulo, a partir do versículo 44 até o final, o último versículo, que é o 47, que diz: Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para serem para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Portanto, algo que eu quero começar falando aqui é uma pequena introdução a respeito do capítulo 11 até o 15, porque nós vamos perceber aqui que o assunto vai mudar. Então, quando nós terminamos ontem no capítulo 10, é necessário que a gente venha entender que agora vão entrar em algumas leis e depois retoma o assunto do final aqui do capítulo 10 lá para o capítulo 16. Então, nós vamos perceber aqui que a intenção aqui é falar a respeito da importância da santidade e da pureza em Israel. Então, lembre-se, é em Israel. Por isso, lá no capítulo 11, vai falar, aliás, aqui no capítulo 11, vai falar a respeito dos animais puros e impuros. No capítulo 12, vai falar a respeito da purificação do parto. No capítulo 13, vai falar a respeito de regulamentos sobre a contaminação das doenças da pele e sobre o mofo. No capítulo 14, vai falar a respeito da limpeza das doenças da pele e do mofo. E no capítulo 15 vai falar a respeito de fluxos que causam impureza. Portanto, agora vai tratar a respeito dessa separação. Então, como falamos aqui, vai tratar a respeito da santidade e da pureza do povo de Israel. E o que nós vamos perceber aqui nesse capítulo 11 é justamente a respeito, então, dos animais puros e impuros. E algo que a gente precisa mencionar aqui a respeito dessa santidade que é falada aqui no versículo 44 e 45. Você vai ler aqui no versículo 44 o Senhor falando a respeito de serem santos, né? Então, palavras do Senhor, versículo 44. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Depois, lá no versículo 45, aqui logo após no versículo 45, ele vai falar: Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, nós percebemos a intenção de Deus falando aqui a respeito da alimentação com relação à santidade. E lembre-se, santo significa separado. Então, nós não podemos nos relacionar de qualquer forma. Tratamos a respeito disso no estudo de ontem, falando que nós não podemos nos relacionar com Deus da forma como nós queremos, mas temos que nos enquadrar no padrão dele e, portanto, tem que ser do padrão dele, porque senão nós temos um problema, como falei ontem, do tamanho da eternidade. Por isso, nós vamos perceber aqui que do versículo 46 que nós lemos aqui, do 47, vai falar a respeito da distinção de tudo quanto é tipo de animal, não é verdade? Então você vai perceber
que esses animais, a disposição desses animais, estão lá em Gênesis, lá no capítulo 1. Então, quando você for voltar lá em Gênesis e for ler Gênesis ali, capítulo 1 ali, você vai perceber, do versículo 20 até o versículo 25, vai estar tratando a respeito dos animais, então, que foram criados ali, né, antes do homem. E a gente percebe aqui a respeito desses animais aqui, então, mais ou menos nessa mesma disposição, porque ele começa falando a respeito de aves, porque os primeiros animais foram as aves, depois ele vai falar a respeito dos peixes, porque também foram os peixes, né? Então, tá ali no quinto dia, vai ser feito ali então as aves, né? E os peixes, e aí depois vem então os animais e os outros animais que ele coloca aqui. Então, nós percebemos aqui no final desse capítulo 11 que traz assim essa impressão a respeito da criação e da ordem de como que funciona ali na criação de Deus e o propósito então aqui quando que nós podemos comer, o que nós podemos comer. E isso vai falando aqui. Mas algo que é necessário nós percebermos aqui é que termina então o capítulo 11 falando a respeito da santidade do Senhor, e por isso essa forma de se alimentar vai trazer o que a gente chama de a dieta dos judeus, né? Então o que eles podem comer, traz uma distinção entre o povo judeu e o povo gentio. Portanto, eles têm um comportamento, uma forma de preparo tudo diferente. Por que o Senhor está fazendo isso? Para fazer essa distinção entre o povo dele, o povo de Deus, e os outros povos, o povo gentio, aqueles que são outras pessoas que não se enquadram no povo de Deus. Então, gentio é todo aquele que não é judeu. Portanto, quando você lê todo, né? Porque todos, né? Então, essa palavra todos não são todos os indivíduos, e aí eu estou me referindo lá no Novo Testamento. Então, quando você estiver lendo todos, plural, se referindo a pessoas ali no Novo Testamento, não está se referindo a indivíduos, mas a esses todos judeus e gentios. Então não tem mais separação entre judeu e gentio. Agora é todo mundo nivelado igual. E isso começa lá em Jesus. Mas perceba que aqui está fazendo distinção do tipo de alimento para fazer distinção do povo. Essa é a intenção que acontece aqui. Mas se você for ler lá em Marcos, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 7, nós vamos ver que Jesus coloca um fim a esses alimentos puros e impuros. Então, se você ler, eu quero ler com vocês aqui Marcos capítulo 7, e eu quero começar aqui, o que eu acabei de falar está no versículo 23, mas eu quero ler aqui a partir do versículo 17, tá bom? Então, o texto, você vai ver que todo o texto, começando desde o princípio, da conversa de Jesus ali com os fariseus, com os mestres da lei, respeito das tradições judaicas. Então, lá no versículo 17, fala assim: depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque aqui a gente está vendo aqui, então, em Levítico 11, que o alimento vai tornar ele impuro. E agora Jesus está falando assim, será que vocês não entenderam ainda que não é o alimento que entra no homem que o torna impuro? Versículo 19. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os animais. Então, olha para você ver. Agora, Jesus está tornando puro todos os animais. Se tinha uma distinção aqui no capítulo 11, eu não posso comer porco, porque o pessoal fala que não pode comer porco, né? Porque está falando lá no Antigo Testamento que não pode comer porco. Então, leia aqui novamente o versículo 19, Marcos capítulo 7, versículo 19. Ao dizer isso, Jesus declarou puro
todos os alimentos. Então, os alimentos aqui dão essa ideia de fazer uma distinção entre o povo de Deus e os gentios, que são todos os outros povos, como nós já dissemos. E você pode perceber isso na visão que Paulo teve lá em Atos capítulo 10, vai tratar a respeito, então, do Cornélio, que era um centurião do regimento conhecido como italiano. Lá no versículo 9, então, Atos capítulo 10, do versículo 9 até o versículo, até o versículo 16, vai falar a respeito dessa visão que Paulo teve. Eu vou ler aqui rapidamente, que diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido aos céus. Portanto, Pedro teve essa visão 3 vezes, 3 vezes, a mesma visão, a mesma conversa e a mesma postura dele. E Deus falando para ele que Pedro não deveria chamar impuro aquilo que ele purificou. Então perceba, lá em Marcos, Pedro estava com Jesus. Jesus purificou todos os animais. E aí ele continuou nessa dieta judaica. Portanto, ele não sentava com os gentios. E Deus está falando: eu purifiquei. E aí nós entendemos, portanto, que essa separação dos alimentos é para fazer uma separação entre o povo de Israel e o restante da humanidade, os gentios. Só que Israel não cumpre o propósito pelo qual ele foi chamado e separado. Vai cumprir na pessoa de Jesus, mas o povo em si, como um povo sacerdotal, isso não acontece. E aí nós percebemos então que agora todos eles se tornam puros diante de Deus a partir de Jesus Cristo. Portanto, o evangelho não era para o povo judeu. O evangelho era para todos. Quem que são todos? Tanto judeus quanto gentios. Portanto, nós percebemos aqui nesse estudo que essa separação do alimento tinha a intenção de separar os povos, fazer distinção entre o povo de Deus e os gentios, e que isso cai por terra lá em Lucas capítulo 7, Lucas não, desculpa, Marcos capítulo 7, versículo 19, quando ao dizer isso, repetindo aqui o texto, quando ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os animais. Então Jesus declara puro todos os animais. E por que que Jesus pode declarar puro todos os animais? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Entenda, Jesus é Deus. Então, agora nós percebemos que o sacrifício de Jesus por nós, e quem que somos nós, tanto judeus quanto gentios, serve tanto para um quanto para o outro. Por isso, a importância do evangelho. Porque nós vamos perceber que a única solução para o ser humano é o evangelho. A única forma de sermos salvos é o evangelho. E isso é muito bem fundamentado por Paulo lá no livro de Gálatas. Entenda, Gálatas foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. E qual que é a proposta de Gálatas? Qual que é a intenção de Paulo ao escrever a carta de Gálatas? Falar a respeito do Evangelho. E lá no capítulo 2 de Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 15 e 16,
Paulo diz o seguinte: nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Portanto, é necessário nós entendermos o Evangelho, pregarmos o Evangelho e vivermos o Evangelho. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.